1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e eu não sei se é pior lidar com as emoções ou com a gramática do alemão. Essa é uma questão, realmente. Ai. E aí, eu sou a Roberta, sou psicóloga e eu não aprendi alemão em 6 meses. Muito bom. Muito bom. Eu sou a Lud Fonseca, sou professora de alemão e eu não acredito em aprender línguas sem emoção. Boa. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre como lidar com as emoções ao aprender um novo idioma. Claro que a gente aqui, o Alemanha Cast, a gente vai falar mais sobre o idioma alemão, mas eu acho que esse programa serve para qualquer idioma, na verdade, né? Uhum. E a gente vai comentar um pouquinho sobre como é lidar com as emoções aí, essa montanha-russa, principalmente no alemão. Eu digo sempre que eu tenho saudade de estudar inglês, mas enfim. Antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Quando vocês chegaram na Alemanha, como é que foi aí? Vocês tiveram ajuda de alguém ou tiveram que descobrir todos sozinhos os caminhos aí para fazer o visto, para, sei lá, achar uma casa para morar, um lar? Como é que foi? Para mim foi bem difícil e o que facilitou muito a minha vida foi ter realmente tido ajuda. Quando eu fui para a Alemanha a primeira vez, eu tive ajuda da universidade. Então a universidade deu casa pra gente e eu tinha uma menina legal. que estudava na universidade que era tipo a minha tutora, né? Sei lá, responsável por mim. Então ela me buscou na estação de trem. Ela me levou para fazer o Anmeldung, né? Para eu fazer lá a residência na cidade. Ela me ajudou na universidade. Então, assim, realmente, se eu tivesse chegado a primeira vez na Alemanha sem essa estrutura, teria sido muito mais assustador, com certeza. Para mim foi muito assustador no sentido de ansiedade, assim, né? De entender tudo novo. Eu já tinha ido para a Alemanha algumas vezes como turista, mas quando você vai para morar é outra história, né? E aí, assim, eu tive muita ajuda de brasileiro. Eu posso dizer, assim, que a conexão, né, o afeto que eu desenvolvi pelas pessoas me ajudou bastante, assim. Essa coisa de aprender língua é aprender cultura, né? E aí, precisei muito dessa ajuda. E assim como você tiver ajuda, a gente, do Alemanha Cast, também está oferecendo ajuda, principalmente na questão burocrática. E as pessoas às vezes têm dúvida, não sabem como é que funciona o Meldum, não sabem que documentos precisa para fazer o Blue Card. Enfim, registrar na prefeitura, abrir conta em banco. A gente tá com os parceiros nossos aí ajudando também a fazer esse serviço aí até, né, presencialmente em algumas cidades da Alemanha. Então, se vocês aí ouvintes quiserem ajuda, é só entrar em contato com nós aí que a gente vai deixar um pouco mais tranquila a sua vida, né? E além disso também, eu estou oferecendo consultoria também para o pessoal, que tem muita gente que às vezes está nesse período de mudança e tem dúvidas, quer saber se é melhor pegar seguro-saúde privado, público, quais seguros são necessários, como é que funciona para alugar um imóvel e tudo mais. Então, esse tipo de serviço também a gente pode ajudar vocês para fazer essa mudança de uma forma mais tranquila e com menos dor de cabeça, né? Falando com quem já está aqui e já se quebrou bastante, né? E além disso, também temos o grupo de padrinhos, né? As pessoas aí que gostam do Alemanha Cash, que ajudam financeiramente o Alemanha Cash a manter a sua estrutura. Então, se vocês gostam do nosso projeto, acesse o nosso site alemanhacast.com.br e lá você tem a aba Apoie e você pode ser padrinho do Alemanha Cast e conferir os episódios antes de todo mundo. Fora isso, esse episódio do podcast, não sei se você está acompanhando pelo YouTube ou via Spotify, mas a gente está publicando também o vídeo do podcast no YouTube. Então, corre lá, procura por Alemanha Cast e assiste a cara do Tomás, da Lud e da Roberta. E agora acho que a gente vai para a pauta, né? Vamos para a pauta. Tá, e conta para nós aí, quem é você na fila do Biergarten, Roberto? O que traz você esse mundo? Que Olá, faz, que come? Perguntas do Globo Repórter. Olá, eu sou a Roberta, sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia. Trabalho basicamente atendendo brasileiros que estão no exterior. Essa é a minha especialidade, o que eu trabalhei a vida inteira dentro do mestrado, doutorado. E é isso que faço atualmente na fila do Biergarten. Fantástico. Você passou uma temporadinha na Alemanha, né? Algumas, né? Incluindo curso de alemão, curso de teatro, doutorado. Né? Curso de teatro, louco. Curso de teatro, depois eu te conto dessa história aí. Foi emocionante. Tem tudo a ver com Chique emoção. demais. Chique demais.
Tô achando a Roberta, assim, tão expressiva e tal. Agora já entendi de onde é que veio todo esse... gente... O alemão Gostei. Precisou, né? Depois eu conto pra vocês essa história. Fez curso de teatro pra fingir que sabe falar alemão, né? Aquela cara, aquela expressão que você sabe funcionou, bem. Funcionou. Es funktioniert. E você, Lud, quem é você na fila do Biergarten? A Lud já passou algumas vezes aqui por esses microfones. Tava sumida, Lud. Voltou agora. Tava sumida. Vocês demoraram me convidar de novo, gente? Que é isso? Não, eu amo estar aqui. Sempre fico muito feliz quando vocês me convidam. Eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão, mestra, doutora em língua alemã, mestra, doutora em língua alemã, especialista aí em ensino de alemão para brasileiros. Então, eu especializei todo o meu caminho aí em ensinar alemão com uma abordagem também muito comparativa com o português, para todo mundo se sentir confortável aprendendo alemão, né? Entendendo o que é igual e o que é diferente, né? Às vezes as pessoas acham que a abordagem comparativa tem só a ver com comparatividade de igualdade, né? Quando, na verdade, a comparação também tem tudo a ver com a diferença e é o que facilita. Então, esse tema que nós vamos falar hoje me interessa demais, exatamente porque, sendo especialista exatamente nisso, né? Eu também tenho que lidar demais com as emoções e as questões dos meus alunos. Tenho uma mentoria para isso. Muita mentoria. E muitas vezes na mentoria, por exemplo, quando os alunos falavam que tinham dificuldade de aprendizado, tinha tudo a ver com as emoções. Então, é um tema aí em que eu me especializei bastante. Sou professora, fundadora do Clube de Alemão, e é isso aí. Quem quiser aprender alemão também, vem conhecer o clube. E a patrocinadora do Alemanha Cast, né? Olha só. Palminhas aí, editor. Ou caixa registradora. Maravilhoso. Eu acho que, começando a pauta, eu acho que uma das coisas que acontece muito, né, pelo menos aqui na Alemanha, né, o pessoal que vem para cá, é você enfrentar uma escola, né, um curso depois de adulto, né? A gente, quando é mais jovem, né, até sair da faculdade, terminar o mestrado, essas coisas todas, até a gente tá mais acostumado, né, a estudar e ter essa rotina. Mas depois um ponto, eu acho que isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas, né? Ter que ter essa rotina e tudo mais. E muita gente fica desconfortável com isso, eu acho, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Acredito muito, assim, né? A gente fala, por exemplo, que todo o processo de novidade que entra na nossa rotina, né? Depois de um tempo sem estudar, voltar para a escola passa a ser uma novidade, né? E para a gente da psicologia, a gente já entende que a incorporação de novos repertórios comportamentais, né, de rotina, acaba trazendo a ansiedade junto. Né? Muita gente acha que a gente precisa se livrar da ansiedade, mas a ansiedade ela é algo que acompanha o desenvolvimento humano. Então, se eu estou me desenvolvendo como pessoa, naturalmente a ansiedade me acompanha nisso. E aí que está a grande questão que acho que a Lud comentou na apresentação, né? A gente acaba trazendo as emoções muito atreladas ao aprendizado do idioma, porque de fato a gente está falando não só dessa condição do novo, mas também da condição de estar mudando um repertório comportamental, de estar se inserindo numa nova cultura e estar ainda tendo que ser avaliado, né? Que aí isso é outra pauta, né? Parece que eu estou sempre sendo avaliado na escolinha lá de alemão e aí o tempo inteiro eu tenho que falar com os colegas, tenho que falar com o meu professor, tenho que ter uma postura de quem está aprendendo, né? E aí vem a série de emoções que acompanham a gente nesse novo. E além disso tudo, a gente tem que falar, né, que o adulto ele perde o costume de ser falho e de mostrar vulnerabilidade. A gente perde o costume de mostrar vulnerabilidade. A gente está no trabalho, a gente tem que mostrar que a gente sabe. Inclusive, começando um novo trabalho, é até difícil, porque você fica assim, será que eu posso mostrar que eu não sei? Até que ponto eu posso mostrar que eu não sei? Enquanto exatamente essa é a questão se você está num curso, você não sabe, você está ali para aprender e você esqueceu que você pode ser vulnerável. Então, tem aquele medo horrível de errar, que é uma das coisas que crianças, por exemplo, nunca, eles não têm medo de errar. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Lud, crianças aprendem melhor que adultos? Isso é um conceito que a gente até falou bastante sobre isso, até tem um podcast que a gente conversou sobre isso. Eu digo sempre, não, na verdade, crianças, de forma geral de aprendizagem, elas não aprendem melhor que adultos, mas elas têm uma questão que o adulto tem muita dificuldade. As crianças não têm medo de errar, de tentar e de aprender ali a partir da estrutura contextual, e o adulto tem.
Então, aquele desespero de eu não posso errar torna tudo muito desconfortável numa sala de aula, por exemplo, né? Então, além, é óbvio, da falta de costume de estudar, porque sentar a bunda na cadeira e estudar 4 horas é costume. Quando você perde esse costume, é difícil voltar a ter esse costume, é preciso criar isso pouco a pouco. Quando a criança chega na escola, nos primeiros anos, ela não consegue ficar sentada na cadeira 4 horas, exatamente também porque realmente você vai criando o hábito. Então, tem essa questão super importante do costume, e além disso, tem o medo de errar, que realmente atrapalha bastante. E se a pessoa não tiver, não trabalhar isso da melhor forma, vai criando certos problemas emocionais mesmo, né? Exato. Só complementando o episódio que você falou, número 43 do Alemanha Cast. 10 mitos e verdades sobre aprender um novo idioma. Isso aí faz tempo, foi em 2020 que a gente botou isso aí no ar. 2020 nós já estávamos aí. O problema já é antigo, né? Não é de agora que as pessoas têm problema de emoção para aprender idioma, né? Mas é isso, eu acho que na verdade, principalmente para o pessoal que está chegando, né, que está vindo, é tanta coisa acontecendo, né, novidades e incerteza no trabalho, aquela ritmo diferente, cultura diferente, forma de lidar com os problemas de forma diferente. Até essa questão do erro, né, de errar, eu vejo que no trabalho é completamente diferente no Brasil, assim, o brasileiro tem menos vergonha de falar que errou do que o alemão, né? E isso acaba sendo um turbilhão de coisas que acaba, acho que, travando muitas pessoas, né? Não se sentindo confortável para aprender, afinal você não sabe, né? E assim, é o que eu sempre falo. Você mesmo não falando muito bem alemão, você sabe alguma coisa. O alemão não sabe nada em português, né? Então você tá, né, nesse aspecto até um pouco talvez na frente dele, né? Então acho que é bem por aí, né? E muita gente fica comparando também com o inglês, né? Que o inglês é algo que você aprende, né, por osmose, eu sempre brinco, né? Porque o inglês tá aí em música, filme, na escola a gente tem mais no Brasil e tal, então quando a pessoa se dedica para aprender inglês, ela aprende bem mais rápido do que alemão, porque eu acho que também já tá ali, né, geralmente, eu acho, né. Então, eu acho que isso acaba, essa exposição sem querer acaba facilitando também, né, as pessoas a terem menos problemas, eu acho. O alemão precisa ter uma busca ativa, né, que é uma coisa que a gente no inglês não precisa tanto, assim, a gente tem que procurar a série, a gente tem que procurar ler alguma coisa, né. Você tem que ter realmente uma dedicação diferente. Para um adulto que já trabalha, tem filho, acabou de mudar para a Alemanha, muita coisa acontecendo, burocracias alemãs para resolver, parar para poder realmente se dedicar e ativamente buscar alguma coisa que possa ser útil ali para ele, né? Estando na Alemanha fica mais fácil, obviamente, mas para quem ainda não saiu do Brasil e está planejando essa mudança, eu acho que é ainda mais complicado, né? Ter que ir nessa busca ativa das mídias, né? Para poder conseguir se inserir na cultura de algum jeito. E aí que vem as questões, né, do tempo que o adulto muitas vezes não tem, da disciplina, né, que a criança às vezes ela é mais disciplinada que o adulto, né, para conseguir realmente dar conta dos horários, de sentar a bunda ali, como diz a Lud, né, ficar ali algumas horas estudando, isso requer tempo, né, disponibilidade. E definitivamente essa questão aí do inglês, a gente tem que lembrar que a gente aprende inglês a nossa vida inteira, não só em contato aí em filmes, livros, mas na escola a gente tem aula de inglês. E muita gente fala, na escola não aprendi nada de inglês. Aprendeu sim. Você acha que você não aprendeu, mas você aprendeu. Você sabe o verbo to be, todo mundo aprendeu o verbo to be, você sabe alguns adjetivos. Então, quando você fala, fui para algum lugar e aprendi inglês do nada, você não aprendeu do nada. Você solidificou aquilo que você já tinha a partir de, às vezes, 10 anos aprendendo inglês na escola, 5 anos aprendendo inglês na escola. E o alemão, você não tem essa oportunidade. Você realmente sai do zero quando você começa a aprender. Então, isso é esse fator dificultador. E essa questão de como driblar esse pensamento, a primeira coisa que você precisa ter para você chegar numa sala de aula e não ficar muito desconfortável, é entender que você vai ficar desconfortável, que isso é normal. A consciência de que o desconforto vai acontecer, de que é normal e que você vai ter que errar e que o seu processo vai ser não querer errar. Quando a gente tem consciência das questões que vão acontecer conosco, fica mais fácil ativamente tomar uma decisão de agir diferente. Mesmo que doa, mesmo que seja ruim no início, né? Vai ser ruim. Mas se você entende, não, o processo é mesmo desconfortável, é normal isso aqui que eu tô sentindo, deixa eu me jogar, não vai ser gostoso no início, mas eu vou me jogar mesmo assim, fica mais fácil. Quanto menos a pessoa aceita e quer se sentir confortável a todo custo, mais ela vai se sentindo desconfortável e mais ela vai criando essas sensações negativas. Então você aceita a sensação negativa e deixa fluir, e devagar ela vai se tornar mais positiva e você vai se acostumar com aquele ambiente, com certeza.
Eu acho que é o ambiente das... pode falar. Desculpa, só um adendo, assim, acho legal a Lud falar isso, porque para nós da psicologia, a gente sempre fala da questão da autoconfiança, que é algo super necessário para eu poder me sair bem, né, no repertório de uma nova língua. A autoconfiança, ela não existe sem autoconhecimento. Então, achei bacana isso que ela menciona, assim, né? A tomada de consciência de que, e aceitar, né? De que realmente aquilo ali vai ser uma situação desconfortável, de exposição, de ansiedade, já faz parte também de eu conhecer as minhas emoções, entender o que eu vou passar, e aí, assim, eu consigo adquirir mais autoconfiança. É um processo inverso, né? As pessoas, às vezes, querem ser autoconfiantes e aí começar a mudar o repertório. Na verdade, não. Eu preciso entender primeiro o repertório que eu vou passar, para então fortificar até a minha autoconfiança, minha autoestima diante desses movimentos aí de exposição, né? Que aí, realmente, só tomando consciência do processo e aceitando o processo, eu consigo, né, subir esses degraus aí da autoconfiança. Sim. O que eu ia falar é que uma coisa que eu notei nesses meus anos estudando idiomas é quando a turma é mais divertida, que tem um ambiente mais de risada, assim, parece que as pessoas se soltam muito mais para falar, sabe? Do que aquele mais sério, que aí sempre tem uma pessoa que fala melhor, a gente já fica te olhando, assim, sabe? Então, eu acho que quando... a galera em volta também acaba dando uma ajuda pra você, né? Se soltar um pouquinho mais. Exato, isso tem tudo a ver com você se expor, animar os outros a se exporem, e aí todo mundo começa a ficar amigo, rir junto, achar engraçado e se colocar ali. Porque se quando todo troca mundo aquelas palavras, né? Aquelas palavras que são parecidas, assim, troca e fica engraçada a frase e tal. Então... E errou, ri, sabe? Errou, foi engraçado, errou, tá tudo bem, errou. E é isso aí mesmo, entendeu? Se você lidar com o erro dessa forma, vai ficar muito mais fácil o processo, efetivamente. Então, é o que a Roberta falou, né? Autoestima em geral, né? Que a pessoa já, às vezes, começa achando que tem dificuldade, né? Isso até é uma questão que a gente já comentou no outro episódio, né, Lud, que a gente falou sobre porque as pessoas travam para falar alemão. Às vezes a pessoa já começa achando que tem dificuldade, né? Assim, sem ter um tempo para tentar aprender, a pessoa já acaba criando essa barreira, né? E por que vocês acham que isso acontece? Pressão de outras pessoas, comparação com outras pessoas, ou por quê? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro da psicologia social, a gente tem alguns conceitos que falam muito de como a gente funciona em termos de pensamento mesmo, né? E esse pensamento vai levar a gente a desenvolver alguns tipos de emoções, de afetividades. A gente sabe muito bem que a cultura alemã, e pela história toda, né, da Alemanha, a gente tem uma imagem do alemão muito rígido, né? Por vezes a gente vê aqueles memes do Hitler gritando com as pessoas, aquela coisa horrorosa, né? Então, sempre tem-se uma imagem, né, uma imagem social mesmo, de que a língua alemã, a cultura alemã é algo extremamente rígido, duro, né? E acredito muito que isso tem uma influência muito basilar, assim, no enviesamento de como a gente percebe essa cultura, percebe esse idioma, e aí cria também emoções enviesadas a partir dessa imagem social. Né? Eu acho que nada está desconectado. Eu acho muito duro quando algumas pessoas dizem que as emoções são pura e simplesmente por conta do indivíduo. Porque você é uma pessoa insegura, porque você é uma pessoa que não entende o alemão. Quando, na verdade, isso é tudo uma construção sócio-histórica, assim, que vai desembocar também, obviamente, nas minhas experiências pessoais, mas eu preciso levar em consideração também esse substrato, assim, né? Esse background que vai ajudar a gente a formular algumas imagens que, na hora de eu aprender aquilo ali, eu já vou com um viés que vai me dizer, putz, isso vai ser difícil, eu não vou dar conta disso aqui. Alemão é muito rígido, né? Muito duro, é muito difícil. Né? Aí parece que tá falando feio, parece que tá gritando, sempre brigando. A gente tem essa imagem, né? Do alemão em si. Mas isso faz até sentido até no trabalho, assim, né? Às vezes a pessoa entra numa equipe nova e aí tem um chefe que é XYZ. Eu, particularmente, não gosto quando os colegas novos ficam falando, o cara é assim, o cara é assado. Eu não gosto. Eu gosto de... Eu fujo, não quero escutar. Porque eu prefiro eu ter minha opinião sobre, né? E eu acho que no aprendizado do idioma é a mesma história. Com certeza. E eu acredito também que essa questão da insegurança, ela vem muito quando você fazer aquilo é o divisor de águas na sua vida. Então, por exemplo, quando alguém vai para a Alemanha para trabalhar em inglês, já fala o inglês, fica muito mais fácil. Ela já sabe que a vida dela tá ali, feita, organizada,
Então, ela não precisa aprender o alemão. Ela vai aprender o alemão quase por um hobby ou para se incluir socialmente, que é muito importante, obviamente, porque se você não fala alemão, você nunca vai ser incluído socialmente. Eu falo isso, às vezes as pessoas falam, mentira, eu conheço um cara que mora na Alemanha há 30 anos, não fala alemão e tem amigos. Sim, mas se incluir socialmente, 360 graus, na Alemanha, Sim. você só vai conseguir se você fala alemão. Ponto. Eu sou categórica nessa afirmação. E então, essa pessoa que vai nessa postura, ela não tem tanta pressão. E engraçado e interessante é que essa pessoa, geralmente, se ela tem vontade, se ela tem real interesse, ela aprende alemão, às vezes, com menos, mais facilmente do que a pessoa que vai acompanhando, por exemplo, a esposa ou o esposo que não tem um emprego, não tem ainda a estrutura social feita. Porque, gente, querendo ou não, na vida adulta, o emprego cria muito da nossa estrutura social. Eu ter um trabalho, eu já ter uma rotina me ajuda demais. Aí eu vou acompanhar meu esposo, minha esposa, e eu não tenho nada ainda. Me falam assim, você vai aprender alemão, quando você aprender alemão, você vai ser incluída socialmente, você vai ser incluído socialmente, você vai conseguir um emprego. Ou seja, o alemão dá aquela sensação de que ele é uma barreira na sua vida, ao invés de dar a sensação de que é uma ponte, né? Eu sempre faço esse comentário. Muitas vezes falo assim, nossa, isso aqui é uma barreira que eu preciso transpor para começar a minha vida realmente nesse país. E nessa hora vem a pressão. Se eu não aprender, eu não vou ter uma vida plena. Se eu não aprender, eu não vou conseguir. Eu preciso aprender rápido, inclusive, eu preciso aprender em 6 meses, porque como é que eu vou ficar sendo esse peso aqui por 6 meses? Porque é uma coisa também, muitas vezes as pessoas trabalhavam no Brasil, trabalhavam no seu país de origem e se sentem quase um peso por estar acompanhando o esposo ou a esposa. Não entendem que eles são ali uma base familiar importantíssima para quem está indo mudar. Não, mas se sentem ali quase um anexo, né? Então, isso vai criando uma tensão com a língua alemã, porque, olha, não é normal, tá? Você aprender nenhuma língua estrangeira, seja inglês, alemão, francês ou chinês, em 6 meses. Não é esse, geralmente, o processo. Então, você já colocar esse processo e você não sabe exatamente como é que você aprende uma língua, você nunca aprendeu isso, então você acredita, criou na sua cabeça que em 6 meses você vai conseguir. Os cursos intensivos na Alemanha te vendem isso muitas vezes. Então vai criando aquela bola de neve de insegurança, porque quando você coloca a pressão que você tem que aprender, toda a graça acabou, gente. Todo o divertimento que você poderia ter acabou. Você já perdeu a graça, você já deixou de ser divertimento, passou a ser trabalho. O que poderia ser divertimento. Em várias vezes nas minhas mentorias eu falo, você está perdendo uma oportunidade incrível de só estudar por 6 meses, se divertir, fazer as coisas gostosas, chegar em casa, ver Netflix sem estresse. Ah, não, mas eu tenho que trabalhar. Calma. Que dia na sua vida adulta você ficou 6 meses, 1 ano só dedicado a você, a se melhorar, a aprender, a ir pra frente, a se divertir, a conhecer um lugar novo? Nunca. Então aproveita, sem culpa. Essa culpa dói demais, né? Então, era uma coisa que era pra ser gostosa. Era uma coisa que era pra ser boa pra pessoa que tá indo. Poder estudar com prazer, com vontade, poder se aproveitar, se conhecer, ter um tempo pra si mesmo. Mas não, virou um amontoado de culpa, um amontoado de emoções negativas. Então, eu acho que é essa muito a questão da autoestima e da dificuldade ali de aprender alemão, muitas vezes, quando as pessoas vão para a Alemanha sabendo do zero. E inclusive, complementando o que se falou ali de ter que ter o alemão, a gente gravou um episódio esses dias sobre isso, episódio 128, a gente discutiu justamente esse ponto aí de como tem gente que vem e quer viver sem falar alemão. Tudo bem, respeito, mas eu acho que os voos, né, tanto social quanto profissional, tem um teto, né? Porque ali tu não vai virar o chefão lá do setor se tu não tiver um alemão bom, porque afinal de contas você tá onde? Na Alemanha, né? Então aqui é bem isso, né? Então episódio 128 aí, quem quiser ouvir um pouco sobre isso. Mas isso é uma coisa que tu falou, dessa falta de pressão aí para aprender, acho que é algo que aconteceu aqui em casa, né? Porque eu vim trabalhando em inglês, basicamente vim trabalhando já com muitas pessoas que eu já trabalhava no Brasil, faziam 3 anos, ou seja, eu já estava enturmado com boa parte da equipe. E fui estudando alemão, né, sem ter aquela pressão de ter que aprender, né? E eu notei que o meu desempenho de aprendizado foi melhor, até porque eu também tinha mais contato na empresa e tudo mais, né? Então, eu nunca fiquei estressado, né, por não conseguir aprender, porque eu tava ali, né? Vamos aprender, né? E o que não foi o que aconteceu com a Fernanda, né? A Fernanda era justamente esse cenário que você falou, né? A gente
Às vezes a pessoa, você falou que tem muita gente que acha que é o peso, né, para o casal, mas na verdade a decisão foi tomada junto, né, então todo mundo sabia que iria acontecer isso, mas essa questão de, preciso ter o B2 para, né, para daí poder não sei o que aplicar para vaga, não sei o que, isso deve ser bem diferente a perspectiva, né, de uma pessoa aprendendo o idioma, sabendo disso, do que eu, né, por exemplo, né. E uma das grandes questões quando a gente chega num novo país justamente é essa inserção social, porque boa parte das vulnerabilidades emocionais, os transtornos que a gente desenvolve depois que chega num novo país tem a ver com o isolamento, né, com a marginalização, né, aquelas palavras que usavam muito antigamente, mas com essa falta de pertencimento no lugar onde a gente vive, né? E falar de pertencer a algum lugar é falar de comunicação, de interação social, né? E como que eu vou, de fato, ter saúde mental, ter emoções ali positivas, né? Construir realmente um solo bacana de rede social de apoio, se eu não consigo me comunicar com as pessoas, né? E aí, para entrar nessa cultura, para pertencer a essa cultura, a essa sociedade, eu preciso falar. Né? E aí acho que a pressão também, por exemplo, a mulher que vai acompanhando o esposo, né, que fica, e aí muitas aspas aí, né, só em casa, dando muito suporte para que isso tudo aconteça, né? Isso é muito importante porque é uma pressão muito diferente, assim. Você vai inserir seu filho na Kita eles falam inglês, muito raro, assim, né? Tem que saber falar alemão, e às vezes os filhos aprendem a falar alemão antes dos pais, então já começa uma dificuldade ali também de conseguir ajudar o filho no House of Gaber, né? Aquela coisa toda vira uma bola de neve, assim. Então, pertencer a algum lugar, pertencer socialmente à nova sociedade que eu estou inserido, vai passar pelo repertório linguístico. E aí que tá. Aí abre uma série de camadas aí, né? Para falar de transtorno mental, para falar de vulnerabilidades emocionais, né? De possíveis cenários depressivos. E aí a caixa é grande, né? Por exemplo, nós, nessa questão das emoções, né, até porque essa história que a gente passou no hospital aí, por exemplo, imagina, né, filho recém-nascido no hospital, daí já tava numa área que, né, já tinha a emoção toda da paternidade e maternidade, né, aí tudo corona, que a galera já tava, né, estressada ali, né, de tudo isso, e ainda a gente passou essa temporada no hospital botando o alemão à prova, de um vocabulário que a gente nunca teve, né. Então, nossa, foi bem punk o negócio. E nessas horas a autoestima tem que estar lá em cima, até para você ter coragem de perguntar, repetir. Médico falou, não entendi, repete. Enfermeira falou, não entendi, repete. E até para você ter a coragem de pedir para a pessoa repetir, para a pessoa te explicar melhor, você tem que ter autoestima, né? Você tem que saber, eu não sei, mas eu tô aqui, é meu direito de saber, eu quero perguntar de novo, e de novo, de novo. E com certeza, nesses momentos de fragilidade, é que a gente percebe a importância da gente investir nisso, né? Da gente ter investido nisso. Porque mesmo você e Fernando, por exemplo, né, estudam alemão desde sempre, investiram nisso e ainda assim sentiram alguma dificuldade. Né? E muita gente, agora imagina aquela pessoa que não, vou para a Alemanha e só vai falar alemão. Né? Como é que seria a dificuldade dela no momento desses? Então, é difícil. É por isso que com língua também, a gente tem uma outra questão, já que a gente está falando de autoestima e de tal, que é você só colhe os frutos do que você plantou muito depois, né? Com boa plantação. Então, se você esperar você precisar realmente para investir, para plantar, você vai passar muito aperto, passar muitas situações ruins e vai ganhar um trauma. E vai falar, tá demorando demais. Mas olha, gente, se você achou que tá demorando demais para aprender alemão, é porque você começou a aprender alemão no tempo errado. Você já devia ter começado 6 meses atrás, 1 ano atrás. Lud, agora não dá mais para voltar 1 ano. Tudo bem, então entenda que o problema não é o alemão ou você com o alemão. O problema foi o processo, né? Se você precisa do alemão hoje, você já tinha que ter começado a estudar pelo menos 1 ano atrás. Não deu tempo? Então começa ontem. Não deu tempo? Começa hoje e entenda o processo para ficar mais fácil. Exato. Até foi engraçada a reação, né? Meus pais estavam aqui, vieram visitar a gente. E aí conversando e tal, daí tipo, a mãe e o pai ficam orgulhosos, né? Porque nunca tinham visto falar alemão, né? Daí a gente saiu aí, pergunta uma coisa, lá conversar com a pessoa e tal, daí os velhos ficavam faceiros, né? E aí o pai, nossa, que bom, né, filho? Não sei o quê, né? Mesmo, tipo, a típica coisa, mora aqui faz tempo e tipo, na cabeça deles, né, nunca viram, né? Então, beleza. Daí eu falei pra ele, claro, né, pai? Acho que os 3 primeiros anos da minha vida na Alemanha eu estudei alemão todo dia. Todo dia. Eu lia, né? Não sentar com livro, né? Mas lia, via TV,
coisa chata pra caramba na TV, ficava assistindo ali um pouquinho, rádio, sabe, escutar o podcast. Então foram 3 anos que todo dia eu estudava um pouquinho, de alguma forma ou de outra, né? E deu para nossa, que força de vontade. Eu falei, pois eu tô aqui, eu preciso, né? Tipo, né? Então, essa disciplina aí... Essa coisa de colheita que a Lud falou, né? E esse é um negócio que eu digo sempre, qual árvore que é? Sempre, qual árvore que é? Oliveira que dá fruto só lá que as olivas só nascem lá pra frente? É essa árvore, não? Não sei. Que tem uma que demora, tipo, 50 anos pra nascer, sei lá, um negócio assim. E aí o cara planta pro neto colher, né? E tem uma coisa que a gente sempre lembra, né? No momento de fragilidade, que a gente vai precisar, que a gente já precisava do alemão há 1 ano atrás, né? A gente vai pensar, nossa, esse momento aqui agora... E são coisas que às vezes a gente não escolhe, né? Passar mal, ter que ir para o hospital, né? Eu tenho alguns pacientes que moram na Alemanha que por vezes precisaram ir para o hospital numa situação de extrema vulnerabilidade emocional, fragilidade, né? Com dor às vezes, com Covid, e aí fica mais nervoso, porque em português já é difícil você falar o que você está sentindo com dor, imagina falar isso em alemão. Às vezes até o inglês foge também, né? A pessoa fica totalmente desconcertada ali na hora. Então, é uma colheita, é uma preparação, e eu sempre digo, a organização é tudo nesse momento, assim, né? No momento que a gente precisar lá na frente, eu vou precisar, nossa, eu devia ter começado o alemão há 1 ano atrás, agora que eu tô com Covid, agora que eu tô doente, agora que a bolsa rompeu da minha esposa, eu vou lembrar que eu precisava ter estudado alemão há 1 ano, há 3 anos atrás, né? Tudo que você vai colher lá na frente, muito lá na frente, né? 1 ano, 1 ano e meio, você tem dificuldade de começar. É normal, né? Mas se tornou uma das minhas missões de vida, se tornou dizer para as pessoas: comece. Luz, estou pensando em ir para a Alemanha daqui 2 anos. Já começou o alemão? Luz, estou pensando em ir para a Alemanha daqui meio ano. Ou ganhei uma bolsa, só vou daqui 1 ano. Já começou o alemão? Não tenho tempo. Se você acha que você tem tempo, é porque você não entende o processo. Não tem tempo. Começa assim que você pensou, teve a primeira oportunidade, criou o primeiro plano, aquele é o momento de você começar a estudar. Tá, e outro tópico bem interessante. Relacionamento, né? Não só afetivo, mas, né, no dia a dia com as pessoas. Toda essa questão da rigidez, né? Ou de ser muito sincerão, né? Eles são sincerão mesmo, né? Então, é uma característica né, normal dos alemães, eles, né, se tá ruim, eles vão falar que tá ruim, né? E isso também já recebi feedbacks de pronúncia, às vezes não tão boa, sabe? E aí, sabe, daí tipo uma vez era Zeit ou Zeit, alguma coisa assim, sei lá, e daí o cara ficou se fazendo, falei, cara, tu entendeu, dentro do contexto dá pra entender, não, mas é assim que fala, eu falei, meu Deus, sabe, tipo, então essas coisas às vezes, assim, dá uma raiva. Tem uma coisa que a gente precisa mencionar, né, em termos de relacionamentos com outra cultura, é que por vezes a gente fica numa confusão, se aquilo ali é a pessoa me criticando, né, e o meu relacionamento com ela, com essa pessoa está prejudicado, ou se isso tem a ver com um repertório comportamental da cultura, né, e por vezes a gente fica com essa noção um pouco deturpada, assim, né, a pessoa está criticando a minha pessoa, né? Ou isso realmente é algo que passa pela cultura alemã. E tem umas certas condições, assim, que eu percebo muito que as pessoas trazem para mim em sessões de terapia, que às vezes você recebe uma crítica, né, de um colega de trabalho, por exemplo, e você não entende que ele está criticando o seu processo de trabalho, e não a sua pessoa. E aí, para nós brasileiros, né, dentro dos estudos interculturais, nós brasileiros somos uma cultura de pessoalidade. Os alemães, os nórdicos, né, os europeus, eles são de uma cultura que não é da pessoalidade, é mais da individualidade. E aí, para a gente, tudo quanto é crítica, né, tudo quanto é questão que é avaliada, parece que estão criticando a nossa pessoa. Então, assim, criticou a sua pronúncia, parece estar criticando a sua pessoa. E aí isso tem um impacto muito grande, até mesmo em como eu encaro isso, né, como um trauma ou não, como uma experiência negativa ou não, se eu vejo isso como construtiva ou não, dando aqueles famosos bloqueios emocionais na hora de conseguir me apropriar, então, da língua, porque apropriar da língua é apropriar-se da cultura. E aí você começa com ranço, né, não aguento mais esses alemães, não aguento mais falar alemão, e aí desemboca para um monte de coisa, né? O relacionamento, nesse caso, assim, eu acho que seria bacana se as pessoas começassem a tomar consciência também de como funciona a cultura, né? E eu acho que o DAD me ajudou muito nisso, até falando de uma experiência pessoal, assim, o DAD ele oferece cursos, né, que ligam a cultura com a questão do idioma, para a gente entender que muitas das vezes as questões relacionais, elas têm a ver com a cultura, não com a sua pessoa. E dá para você encarar isso com mais leveza, assim, e continuar o processo sem achar que isso vai ferir, né, toda a sua moral, todo o seu ego ali, dá para você continuar com isso, né? É muito tênue essa linha, assim. Às vezes a pessoa me fala, eu não sei se meu namorado alemão
tá me criticando, mas criticando o meu valor como pessoa, né? Porque eu errei tal pronúncia, eu errei tal coisa, não consegui me expressar, e aí pronto, bloqueio, ou se isso realmente, não, eles são assim, né? Dessa forma que acontece, vamos embora, né? Bola para frente. Então tem uma linha muito tênue aí, se de fato eu não considero entender melhor da cultura, entender melhor como eles se relacionam na dinâmica ali, né, interpessoal, isso pode ser um problema para o meu aprendizado, porque isso vai bater nas minhas emoções. E aí pronto, travou tudo, né? Porque para eu aprender cada vez mais vocabulário, eu preciso me relacionar com esses alemães, né? Eu preciso, porque não dá, assim, para eu aprender palavras novas, até para eu testar meu conhecimento, eu preciso dessa relação. Essa questão é complicadíssima em todos os sentidos, né? Até porque eu tava conversando isso na live que eu fiz esse sábado. Como é que é complicado na sua relação, inclusive amorosa, com um alemão ou uma alemã, entender quando ele não está sendo cooperativo no seu processo ou quando ele está sendo crítico porque ele é crítico, como é que a gente julga isso? E muitas vezes o fato de que a língua cria hierarquias no relacionamento, o que é muito difícil também. Verdade. Porque muitas vezes você não conseguir se expressar de forma 100% como você gostaria, faz com que você, numa discussão de relacionamento, você perca a discussão, né? Você tenha dificuldade de se expressar, de expressar seus sentimentos, de expressar o seu ponto de vista. E isso não é uma coisa muito simples, não. Eu tenho uma grande amiga minha que tinha um marido que falava, você fala alemão muito mal, você deveria ter estudado melhor. Assim, claramente, em outras questões ali da relação, a gente via que a relação não era boa. Não estou dizendo que todo marido ou mulher que fala que a esposa ou o esposo não está falando bem alemão, tem isso, tá, gente? Mas eu estou dizendo que claramente aquilo ali era um instrumento, inclusive, de poder dentro da relação. E ela foi diminuindo, foi ficando cada vez menor naquela relação, porque ele criticava e ela não conseguia resolver aquela questão com ela mesma nem com a escola, e foi perdendo cada vez mais a motivação. Ou esposos ou esposas que falam, você não tá falando tão bem alemão, então fala alemão comigo. Não, que preguiça. E como é que eu lido com isso dentro da minha própria casa também? Então, essas são questões que a gente, para mim, por exemplo, foi uma questão que eu tive que lidar muito quando eu comecei a morar e falar italiano, falar alemão, falar inglês, entender que no início eu tive que trabalhar muito e entender assim, eu tô me sentindo para baixo, eu tô me sentindo até menos inteligente do que eu sou em português, mas é um processo, é porque eu não consigo me comunicar. E talvez as pessoas estejam me vendo, inclusive, menos inteligente do que eu sou em português, ou do jeito que me viam em português, e eu vou ter que superar isso, eu vou ter que... É muita autoestima que você precisa para entender que você precisa chegar num certo nível da língua para as pessoas te verem com aqueles olhos que às vezes elas viam no Brasil, né? Que você conseguir se expressar de forma 100%. Então, são várias questões aí. Como lidar com isso é muito difícil, assim. Você tem que realmente fazer uma análise, conversar também. Muitas vezes é muito legal você conversar com pessoas, pode ser uma psicóloga, pode ser com amigas, conversar com outros brasileiros e entender, olha, o que é cultural, o que não é. Essa relação está me fazendo bem, essa relação não está me fazendo bem. Porque mesmo que seja alguma coisa cultural, se aquela relação não está te fazendo bem, tá te jogando para baixo, você tá se sentindo mal, tá se sentindo pequena ou pequeno, aquela relação às vezes não é para você mesmo, entende? Se aquela pessoa tá só te jogando para baixo, não tá conseguindo te ajudar no seu processo. Então são várias questões aí, mas converse, né? Fale sobre isso com outras pessoas, procure ajuda se você tá com essas dúvidas, porque isso vai te ajudar a esclarecer. Não guarde essas questões para você, e conversa inclusive com o parceiro, com a parceira e tal, não guarde essas questões para você, porque vai ser mais fácil de lidar. Porque quando você guarda, você tem a tendência de achar que o problema é você que é burro, que você que é burra, que aquela pessoa tá totalmente certo, e não é assim. Até pela falta de conseguir se expressar, né? Você acaba não conseguindo, né? Como você falou, né? Se expressar, abrir seu coração de uma forma como você faria em português. E com certeza você não colocar isso para fora vai só te reduzindo mesmo, né? Já tem uma coisa muito forte da autoestima do imigrante, porque quando a gente migra, né, de um país para outro e não fala língua, é muito difícil a gente se inserir profissionalmente. A não ser em casos de transferências, né, Tomás, assim, que as coisas acontecem muitas vezes pela via do inglês, mas de um modo geral, muitos imigrantes que vêm acompanhando o marido ou que casaram com alemães e precisam se reposicionar
em termos trabalhistas, isso já mexe muito com a autoestima da pessoa. E aí depender financeiramente daquele companheiro, depender financeiramente de alguém, depender para que essa pessoa vá comprar alguma coisa para mim no mercado, né? Vai comigo numa consulta médica. Então, uma série de questões assim que vão acabando, né, deixando a pessoa mais vulnerável, mais fragilizada diante daquilo tudo. E o que a Ludmila falou é muito verdade, né? Criam-se pequenas hierarquias dentro do relacionamento, a pessoa se torna cada vez mais fragilizada, mais dependente. E aí a gente precisa fazer uma avaliação. Será que isso realmente, né, está impactando na minha saúde? Como é que eu estou vivendo isso? Assim? Não acho problema algum quando alguém diz para mim assim, Roberta, eu não dou conta. Né, isso não é para mim. Acho que exige muita coragem para a gente poder se autoconhecer e entender. Mas de imediato, nos primeiros meses ali, no primeiro ano, eu digo, né, é sempre tudo muito complicado. A gente passa por uma fase de encantamento, né, mas a real é que essa coisa de se sentir, parece que não sou eu quando eu estou falando outra língua, parece que em alemão eu não consigo ser eu, né? Eu não tenho a inteligência, o repertório de vocabulários, né? Aquela coisa mais robusta, assim, de poder me explicar de uma forma mais, né? Parece que eu não tenho já isso aconteceu mais. comigo, né? Até uma coisa que eu faço até hoje, assim, quando dá BO, assim, eu mudo pro inglês. Daí a gente bota a discussão no mesmo nível, sabe? Porque... Ou até eu ganho dos caras, né? Porque como eu falo mais que eles, talvez, né, no dia a dia, talvez eu até ganhe dos caras. Mas já aconteceu da discussão, até nessa... Voltando a falar da história do hospital lá, que eu tive que... Eu sou um cara calmo, mas eu tive que ajudar a baiana lá com esses caras aí, porque estavam de zoeira com a gente, né? E eu falei, não, vou esperar beijar em inglês, né? Porque aí os caras vão ver que eu tô mais brabo ainda. Então eu vi que... entendeu o nível, né, da minha braveza. Inclusive até, pena que essa pessoa não vai escutar, mas eu tive uma professora de inglês muito boa que ensinou a gente a falar palavras bem rígidas, porque ela falava bem isso, ela falou assim, vai chegar um momento que você vai ser mal atendido, as pessoas não vão fazer o que você quer, ou o que você pagou para elas fazerem, o serviço que você contratou. E ela ensinava coisas pra gente falar, pra mostrar que a gente tava bravo mesmo, sabe? Porque ela falou assim, não, vocês estão aprendendo idioma, então vocês não conseguem expressar esse tipo de coisa, né? Então foi a única professora que ensinou, assim, tipo, até chegou a falar palavrão pra gente, assim, fala isso, que os caras vão ver que você tá doido mesmo. E na época eu fiquei, que essa mulher é louca, né? Aí depois eu fiquei pensando, ela tá totalmente certa, tem que saber essas coisas mesmo, porque um dia tu vai ter que usar esses artifícios, né? E a famosa falta de paciência aí, o que vocês dariam de dica pra gente contornar isso, né? Porque às vezes tu pede pra repetir 1, 2, 3 vezes e você não tá entendendo, você faz o quê daí? Se você não está entendendo o que ele está dizendo para você, a gente tem 2 opções. Ou a gente realmente aceita e troca o idioma, que eu acho que pode ser uma grande... É uma carta na manga, né? Ou então, tem uma coisa que, aí fazendo um parênteses nessa questão, assim, a gente se esquece que falar um idioma, falar um novo idioma, não é simplesmente a linguagem falada. Eu preciso usar também da minha linguagem corporal. Então, por mais que os alemães sejam rígidos, inflexíveis em alguns momentos, né? Vídeo caixa de supermercado, aquela coisa, aquela correria, né? Vamos que vamos. Existe uma coisa, assim, né, que eu sempre digo para todos os meus pacientes que estão enfrentando condições relacionadas a isso, assim, caramba, usa da tua linguagem corporal. Se tem uma coisa que nós brasileiros entendemos muito bem, essa coisa do jeitinho, assim, o sorriso abre portas, né, uma gesticulação abre portas. Então, eu acho que a gente precisa também abusar um pouco desses planos B, não só do inglês, assim, mas também de tentar falar e falar, cara, com a humildade maior do mundo, não estou te entendendo, deixa para lá, me escreve depois, eu vou usar o Google Tradutor, né? E fazer disso algo leve, né? Porque eu acho que é essa grande questão. As experiências negativas, elas vão trazendo para a gente alguns tipos de estresse, né? E aí isso vai gerando condições até mesmo de, muitas vezes, eu ver a língua como algo a ser transposto, não algo que vai me ajudar. Então, sempre ter essa condição que a Ludmila falou no começo, assim, essa coisa da criança, de falar, não, eu posso errar, tá tudo bem eu não entender. Né? Deixa para a próxima, olha, me escreve, às vezes por escrito eu consigo entender você melhor, bitte schreiben Sie mir, né? Assim, faz uma coisa para que você possa sair por ali com tranquilidade, né? Até tem uma história engraçada, também... né? Fala aí, então, conta a história. Dessa rola de novo, né? Hospital e tudo mais, então eu fiz, sem brincadeira, eu devo ter feito mais de 100 testes de corona na minha vida, né? E tem calo no nariz já, né? E às vezes no hospital, os caras, ao invés de falar teste de corona, eles falavam cotonete, cara. Só que, tipo, eu nunca ouvi a palavra cotonete na minha vida, né, cara? Eu falei, que diabo que esses caras querem que eu faça aí, sabe? Daí, tipo, pô, não, já tô vacinado, agora não preciso mais. Aí, sabe? E às vezes daí perguntava, mas o que é isso, né? Daí, tipo, o cara perguntava 5 vezes, até o cara falou, não, cara, teste de corona. Eu falei,
pô, mano, fala até de corona a primeira vez, cara. Não fica falando cotonete, mano. Não sei como é que é cotonete em alemão, cara, sabe? Sabe? Então, o outro lado também, às vezes, não se ajuda também, viu? Total. E o alemão, especialmente, tem muito vocabulário, né? Parece que eles conseguem falar a mesma coisa de 10 formas diferentes. Então, você aprendeu uma forma, o cara fala outra. Você aprendeu, você fala, agora eu sei 3 formas, não é possível. O cara acha uma quinta, 10ª forma de falar a mesma coisa. O alemão tem essa questão do vocabulário que é dureza mesmo. Mas uma outra coisa também que é muito, muito, muito importante a gente lembrar é que você, como aprendiz, né? Vocês aí que estão ouvindo, estão aprendendo alemão, entendam, né, quando você começar a estudar determinado nível de alemão, o que é que aquele nível vai te deixar apto ou apta a fazer. Acontece demais comigo no Instagram, que o povo fala, nossa, eu chego, estou na rua, não estou entendendo nada, isso é normal? Aí eu chego para a pessoa e pergunto, qual nível você tá? Ah, tô no A1. Fala, se você estivesse entendendo, é que tínhamos um problema, tínhamos uma questão a ser estudada, né? Porque realmente no A1 você não é para você entender nada mesmo, não. É para entender muito pouco. Então, para você evitar essa frustração, a primeira coisa que você deve fazer é, iniciei um nível, deixa eu ler, na internet tem, pode me perguntar também, fique à vontade para me perguntar, o que é esperado desse nível? E dessa forma você vai ter menos problema quando você não entende e vai se colocar em situações menos desconfortáveis. Porque realmente no A1, por exemplo, quando você está iniciando, você vai saber falar seu nome, vai saber falar que você gosta de jogar futebol, vai saber falar que sua idade, se você é casado, se você é solteiro, ou seja, coisas tão básicas que numa conversação real você vai usar muito pouco, aliás, você vai usar muito, né, para preencher ali um formulário e tal, mas aquilo vai ser sempre só um pouquinho da conversa, então você nunca vai conseguir manter realmente uma conversa de forma efetiva. Chega no A2, né, que é o segundo nível, aquele A2 ele serve mais para coisas muito práticas e diretas. Você vai comprar laranja? Oi, tem laranja? Tem. Qual que é o preço? Tal. Beleza, quero meio quilo. Pronto, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir numa farmácia, num supermercado, você vai conseguir fazer coisas básicas do dia a dia. Então, se você sentar para conversar com o alemão, mesmo no A2, você já está estudando há 200 horas, né? Que é mais ou menos o que você precisa, você não vai conseguir. Você fala, poxa, já são 200 horas de estudo. Tô falando aqui, como é que eu não tô... Você não vai conseguir desenrolar porque o A2 não é para isso. Chega no B1, aí sim você começa a ter condição de manter uma conversa. Mas qual conversa é essa? Pode ser nada muito profundo, não. Falou de política, religião, não sei o quê. Não, aí você já também não vai conseguir. Você vai conseguir manter uma conversa de coisas práticas, respondendo... Então, ok, no B1 você não vai entender tudo, mas você já vai conseguir, inclusive, perguntar. Porque você precisa ter um certo nível para perguntar o que você não entendeu. Você precisa ter um certo nível até para entender o que você não entendeu. E esse começa a ser o nível B1. E aí no B2, realmente, quando você chega bem no B2, aí você já tá nadando de braçada. Eu vou entender tudo? Não necessariamente, porque, eu tô no C2, pode ter... Eu Lute, tô no C2, digamos assim, e tem ali... Pode ser uma palavra ou outra que eu não vou entender. Eu sempre falo, aprendo palavras em alemão todos os dias. Então, não é que você vai entender tudo, mas você se vira e nada em qualquer situação. Então, entenda o que o nível que você está pressupõe de você para você não se sentir frustrado e não ficar, não, eu tô levando patada de alemão. Pô, não é que você tá levando patada de alemão, você não entende nada mesmo, você nem entende que o cara tá te dando patada, sabe? Isso é uma coisa que eu até brinco, porque às vezes as pessoas até fazem brincadeiras, puxam um papo, né? E quando você tá no nível A1, né, que você não entende absolutamente nada, tu acha que os caras estão, né, reclamando contigo e tal, né? E depois de um tempo que você já tá entendendo mais, várias vezes rola um gancho para puxar um assunto, sabe? Porque a pessoa faz um comentário e tal. E no começo você acha, os caras estão reclamando que eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa. Na verdade, não, às vezes o cara tá te falando bom dia, sei lá, o cara tá, né, falando teu filho, não sei, né? Mas eu lembro dessa questão dos níveis, Ludi, uma vez você falou, tipo, de falar que tá com fome, né? Ich habe Hunger, ich will essen. Você deu vários exemplos assim de falar a mesma coisa de formas bem rebuscadas ou bem simples, que no final é tudo a mesma coisa. Só que conforme o nível você tem, você consegue, né, falar mais bonitinho, né? Nem você falar. A gente tá conversando aqui. E outra coisa que tu falou, Ludi, muda, a chave vira para aprender qualquer idioma a partir do momento que você tem um nível mais ou menos básico, que você consegue perguntar as coisas que você não sabe, né? A partir desse momento,
a vida muda completamente, porque você não precisa saber o vocabulário, mas se você tiver um certo nível que você consegue explicar o que você está querendo, isso abre seu horizonte infinito, porque dali pra frente é só voar, meu amigo. Exato. E entender o que você não entendeu, né? Tipo, quando você... o que Isso. foi que você falou? Porque você precisa ter um nível mínimo para você entender o que você não entendeu. E as pessoas falam, não, Lud, como é que fala o que você quis dizer? Eu falo, o que adianta eu te ensinar isso se você não vai entender? Continuar sem entender, né? É ansiedade mesmo, é normal ter essa ansiedade, mas chegue no nível, como o Tomás falou, em que vocês conseguem explicar o que vocês querem, e que vocês conseguem entender o que vocês não entenderam, e vai ficar tudo bem. Exatamente. E uma coisa que as pessoas fazem muito, eu queria ouvir a opinião de vocês de como lidar isso. A tal da comparação, né? O que acontece? Por exemplo, eu e a Fernanda, nós dois falam português, a gente veio morar aqui, beleza? E aí a gente fala português em casa, né? Óbvio, não faz sentido nenhum falar outro idioma que não seja português em casa, né? Aí, beleza, tá tanto tempo aqui e aí tem outra pessoa, amigo, próximo, que está há menos tempo e fala muito mais, né? E aí fica sempre aquela comparação, né? Mas também tem toda aquela questão, né? De a exposição que essa pessoa tem, às vezes a pessoa é casada com um nativo e tal. E como que vocês veem uma forma das pessoas pararem de fazer essa comparação idiota? Tipo, comparar coisas que não... É tipo assim, você gosta mais de videogame ou comer cachorro-quente, né? Tipo, não faz sentido comparar uma coisa com a outra, né? Na verdade, todo o processo de inserção na cultura, de migração, de aprendizagem de idiomas, a gente precisa entender de onde que eu parti. Nessa coisa de que, se eu estudar as mesmas 200 horas que o Tomás, eu vou ter o mesmo rendimento, isso é mentira. Né? Cada um estuda de um jeito, cada um aprende de um jeito. Tem gente que é mais visual, tem gente que é um pouco mais auditivo, né? Então depende muito do que eu vim trazendo ali do Brasil, né? De como que eu me criei ali pessoa, porque de verdade, quando a gente fala de inserção de qualquer coisa nova, como eu mencionei no começo, a gente traz uma ansiedade nesse processo, né? E como eu lido com essa emoção, pode dizer muito também de como que eu rendo nesse aproveitamento aí do estudo das horas de alemão. Então, comparar-se já não faz mais sentido do começo, né? Por isso que até quando a gente vai falar de educação base, né, de educação infantil, por exemplo, é muito complicado a gente fazer avaliações iguais para todas as crianças. Isso é uma crítica que abre uma outra camada, né, de discussão. Porque, de fato, assim, a forma como você é educado em casa faz sentido, né, acaba tendo um pouco de problemática aí em como você vai aprender, a forma como você gerencia suas emoções e foi aprendendo a gerenciar essas emoções ao longo da sua vida vai fazer diferença na forma como você se expõe na sala de aula, quando a sua professora de alemão pede para você fazer um teatrinho lá na frente, né? Então, tudo isso, assim, né, é muito complicado a gente fazer essas comparações e querer que as coisas sejam pareadas, porque cada um tem uma história. Às vezes o fulano que migrou há menos tempo que eu, mas tem um pai alemão que ensinou alemão a vida inteira para ele no Brasil, né? Ou fala algum dialeto, enfim. Falava essas coisas o Blumendeutsch acabam... lá de Blumenau, Exato. né? Blumendeutsch. Blumendeutsch, Aqui no Espírito Santo tem um monte de cidadezinha também que falam Espírito Santo também tem, né? Tem muitas colônias e a gente acaba, né, querendo se comparar pelo tempo, pela quantidade de horas estudadas. Às vezes o sujeito está na mesma sala, né, no mesmo nível que eu ali, mas ele é melhor lendo, eu sou melhor escrevendo. Então, tem muitas coisas, muitas nuances aí nessa discussão, né, que é muito injusto com a gente mesmo. A gente gosta de se autopunir, né, em alguns momentos, querer estar na frente sempre. Isso vale para todas as coisas da vida, né? Mas falando de aprendizagem, e aí eu digo aprendizagem de qualquer idioma, tem sempre muito a ver o meu background, como eu fui validado, por exemplo, na minha vida acadêmica, né? Tem uma coisa que a gente fala muito pouco quando a gente vai aprender alemão, por exemplo, que até a forma como seus pais te viam lá atrás, assim, quando você tirava um 7, um 6, um 0 ou um 10, até isso faz diferença na forma como você vai entender o seu rendimento lá na frente quando adulto, né? E até as frustrações, as validações, e quando a gente toma consciência disso tudo, entende o que é meu, o que é do outro, o que é da minha história, o que é dos meus pais, o que eu, né, fui influenciado, isso tudo vai fazendo diferença em como eu vou moldando também a minha forma de aprendizagem. Né? Então, a comparação por si só, ela não faz nem sentido nem com o irmão gêmeo, quanto mais quando a pessoa não tem a mesma história de vida que você, né? É injusto consigo mesmo. Eu acho que é um patamar de autopunição muito grave, assim. Não dá para trabalhar com isso, não, gente. Não dá. É um tiro no pé, isso aí. A gente pode também ressignificar a comparação, né? Qual que é o motivo de você estar se comparando? Se você está se comparando simplesmente para se sentir pior ou para se sentir melhor, você tem um problema. Né? A gente gosta muito de contar desvantagem, de contar vantagem, então é um problema. Agora, se você estiver realmente se comparando para fazer uma engenharia reversa,
Aí é maravilhoso. O problema é que as pessoas não usam a comparação da forma correta. Eu tô vendo Marcinha, chegou lá, tá 6 meses na Alemanha, fala alemão melhor que eu. Eu já vou virar pra Marcinha e falar, Marcinha, o que você tá fazendo, menina? Eu falo alemão em casa. Eu entrei num grupo ali de alemão. Eu pedalo muito. Então, eu entrei numa FEAI, né? Entrei num clube de pedalar, né? De bicicleta. Então, tem muitos amigos alemães. Nossa, eu vim com o meu marido e a gente só fala alemão em casa. É uma loucura. Não dá muito certo, não. A gente não se comunica muito bem, mas de repente a gente tá falando. Sei lá, pode acontecer, né? Ou se não, eu falo, pô, na verdade eu entrei no clube de alemão. O clube de alemão é maravilhoso. Quer dizer, a gente se compara. A gente se compara para se sentir pior ou melhor, mas se você se comparar para entender o que a outra pessoa está fazendo de certo, você pode ir longe. Bom, né? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que me comparo muito, mas eu me comparo para fazer engenharia reversa, eu não me comparo para ficar, nossa, me jogando para baixo, não. Eu falo assim, pô, aquela pessoa ali está fazendo melhor do que eu, deixa eu analisar friamente o que ela faz. E eu não só pergunto, eu começo a analisar. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas nem sabem o que elas fazem. Aí elas falam assim, não, menina, tô só estudando ali naquela escola, pronto, termina, acabou. Aí você fica se sentindo super mal, né? Você fala, poxa, ela tá estudando naquela escola ali que eu também estudei e ela tá ótima, eu tô péssima. Não é possível, que a gente se sente até assim, né? A última bolacha do pacote. Aí eu começo, peraí, deixa eu analisar o que essa pessoa tá falando. Aí eu percebo que a gente foi no café, ela pediu o café dela em alemão, perguntou não sei o quê. Eu percebo que assim que o caixa falou uma palavra, ela repetiu a mesma palavra que o caixa falou. Então, quer dizer, ela não sabe disso, mas quando ela repetiu a palavra que o caixa falou, ela aumentou o vocabulário ativo dela. Então, eu começo a prestar atenção na ação da pessoa. E aí, ao me comparar, eu falo, é isso que eu não tô fazendo, peraí que eu vou começar a fazer. Ou senão, eu falo assim, deixa eu ver como é que você estuda, vamos estudar junto. Eu entendo quais instrumentos que ela usa, etc, etc, etc. Então, a comparação em si ela é negativa porque a gente tem a mania de se comparar para se diminuir. Agora, se você se comparasse para fazer uma boa engenharia reversa, seria maravilhoso. Vale então, é uma questão Exato. de você entender qual comparação que você está fazendo e com qual objetivo. Se for só para se sentir mal, vai fazer outra coisa que você ganha mais. Agora é importante, assim, Lud, eu acho bacana essa coisa da análise, né, do outro, até para você entender como é que você funciona melhor, assim, porque às vezes eu sou melhor escutando, às vezes eu sou melhor vendo, às vezes eu sou melhor escrevendo, né? E aí aprender como aprender, né? Acho que isso faz parte também da coisa do autoconhecimento. Como que eu me localizo melhor nessa condição? Porque às vezes a fulana lá funciona para ela repetir o que o garçom falou, né, e ter o vocabulário ativo, para ela é ótimo, mas para mim, nossa, eu não consigo entender nada. Então, como é que você aprende melhor? Eu acho que é importante a gente se colocar nesse lugar de análise também das nossas próprias limitações e das nossas próprias potências, né? Porque aí eu consigo aprender melhor. Tá, essa pergunta acho que vai mais em direção ao Roberto. O que você acha aí quando que as pessoas devem procurar ajuda? Porque eu acho que tem muita gente que acaba criando muitos bloqueios e, né, tem potencial e acaba não desenvolvendo suas habilidades por conta de, né, várias questões aí, dentre as quais a gente comentou algumas no podcast. O que você acha aí quando que a pessoa deve procurar ajuda? Não ajuda da Lud para aprender alemão, mas sim para, né, tirar a montanha da frente para depois falar com a Lud. Eu acredito muito, assim, que não dá pra gente negar que todo o processo de aprendizagem, ele vai vir com ansiedade. Então, o primeiro passo é a gente entender que essa ansiedade, ela vai ser natural. Quando que eu busco ajuda para, de fato, tirar esses tais bloqueios aí? Quando eu percebo que a minha ansiedade já está disfuncional. A ansiedade, ela sempre vai caminhar com a gente nos processos de novidade, de mudança, de acoplamento de novos repertórios, de comportamento, de linguagem, enfim. Mas quando eu vejo que isso está me paralisando, quando eu não consigo mais sentar para estudar, quando ouvir alemão já me causa alguma sensação ruim, às vezes até física, palpitação, respiração curtinha, que aí são realmente sinais e sintomas de uma ansiedade disfuncional. Aí eu começo então a pensar em procurar uma terapia, um profissional que possa me ajudar a entender o que eu estou sentindo quando eu vejo um alemão e não consigo captar, não consigo estudar, não estou sentindo a vontade mais para fazer isso dar certo, né? Acredito muito, Tomás, que isso que a Ludmila comentou sobre a coisa da autoconscientização, né? De onde eu estou no meu nível, isso é muito importante para que a gente não coloque as coisas atropeladas, né? Aprender alemão é uma escada. Nossas emoções vão junto com a gente, né? A partir do momento que eu consigo entender um pouquinho mais, uma janela se abre, eu fico mais feliz, fico mais motivado. Quando eu tomo uma patada de um alemão ali no supermercado, eu vou ficar um pouco mais triste mesmo, né? É uma escada de altos e baixos muitas vezes, mas é importante a gente entender como funciona, ficar consciente do processo. Agora, se eu estou observando que a minha pessoalidade de alguma maneira está
né, um pouco mais triste, não estou me reconhecendo dentro do meu próprio corpo. É claro que eu sempre digo que às vezes a gente monta até quase uma nova personalidade para poder entrar na cultura, né? Mas quando eu percebo que isso está se afastando demais do meu eu, no sentido de sintomas físicos, de motivação para levantar da cama para estudar, para ir para a aula, né, que eu estou paralisado, aí de fato eu acho que é um momento para a gente tomar, né, um respiro e procurar ajuda e tentar entender o que na minha experiência de vida está trazendo essas questões para o meu hoje. Porque de fato ninguém chega para aprender alemão cru. A gente já aprendeu inglês, a gente já aprendeu uma palavra ou outra, mas principalmente a gente já foi pessoa. E aí trazer as emoções para a sala de aula é trazer também para nosso ensaio ali com o meu colega, né? A gente traz também para a hora que a professora vai julgar a minha prova. Então tudo isso vira um caldeirão de emoções. Então eu preciso entender primeiro como que eu cheguei até aqui no momento presente, para que eu possa, de fato, entender por que essa ansiedade, por que esse bloqueio, por que essa tristeza está me impactando na hora de me desenvolver no alemão. Quando você perceber que todas essas questões estão impactando você aí para frente, né, que está mais te fazendo mal do que fazendo bem, aí a gente tem que dar um respiro aí, entender um pouquinho o que é isso para poder ter sucesso, né? Entrar na cultura é muito difícil. O alemão, ele é uma língua que não é como a gente falou, não é como o inglês que a gente aprende por osmose. Tem que ter uma busca ativa mesmo, né? Então, se conheça. Eu acho que antes de qualquer coisa, assim, entenda se a ansiedade não está chegando antes do seu conhecimento, porque às vezes você sabe muito a gramática alemã. Você lê, você entende tudo, você escuta alguém falar, você entende tudo, mas na hora de falar, por exemplo, você trava. E isso é porque a sua ansiedade está chegando na frente do seu conhecimento. E aí a gente precisa voltar um pouquinho e entender a sua história de vida para poder destravar aí alguns bloqueios para você conseguir dar um respiro e seguir com a aprendizagem, né? Eu falo que tem que dar tempo ao tempo, né? Porque é tipo uma laje, né? Tu joga ali a massa, ela vai demorar para dar uma secada, né? Então, eu chuto aí, sei lá, depende da pessoa, 2, 3 anos para começar a entender legal, assim. Então, é algo que demora, né? Então, acho que tem que ter, né? O Lud falou, além de comparar, né? De você mais ou menos saber em que lugar você está do tabuleiro antes de ficar achando que é a rainha que pode se movimentar para todo quanto é lado, né? Um dia tu vai ser o peãozinho que só dá um passinho por vez, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, eu acho que tem que se conhecer aí para também não ficar travando por, né? Por comparação e tudo mais, a gente falou no podcast. E tu, Lud, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender também qual que é o nível do nosso sofrimento. Quando eu estou fazendo as mentorias, a gente faz alguns testes e eu pergunto assim, qual que é o seu nível de prazer estudando alemão? Qual que é o seu nível de sofrimento estudando alemão? Qual que é o seu nível de... Como você acha que está o seu desenvolvimento? Então a gente pega vários fatores e a gente analisa. Se está tudo negativo, a gente já sabe que tem um problema que é emocional. Não é mais um problema objetivo em relação ao alemão. Então, uma dica que eu dou também é você analisar o seu nível de sofrimento, de insatisfação com o alemão e entender se eu mudar o método. Por exemplo, você está indo em um curso, está participando de um curso na Alemanha intensivo, não está entendendo nada. Quero mudar o método. Então, eu fui lá e peguei, saí desse curso, não estou gostando, que é um ponto importante que eu já sempre coloco. Não está gostando do método, mude de método. Passou 1, 2 meses, 3 meses, não está entendendo nada, não insista porque você vai se adoecer e não é necessário. Deixa aquilo para lá, muda de método. Entrei em um outro curso, percebo que o curso é bom, percebo que daria para melhorar, mas eu estou mesmo assim num grau de sofrimento muito grande, não estou conseguindo motivação para estudar, tem alguma coisa ali que está me travando de uma forma muito intensa, mesmo já tendo mudado de método e percebido que o método novo é bom. Então, nesse caso, isso é um grande indicador que você acabou adoecendo mesmo em relação ali aos seus processos, e eu te garanto que muitas vezes a sua dificuldade não é o alemão, mas a sua dificuldade são outras questões que você liga ao alemão. Você começa a culpar o alemão pela sua relação ruim com seu esposo ou com a sua esposa. Você começa a culpar o alemão porque você não conseguiu emprego, você começa a culpar o alemão porque você está se sentindo sozinho ou sozinha. Então você começa a culpar o alemão por todas as questões que você está insatisfeito na sua vida, e aí aquilo ali, aquela projeção, como a Roberta falou, te impossibilita realmente de se envolver com a língua de uma forma positiva. Nesse caso, eu sempre digo, procure ajuda profissional ali dentro da psicologia. Por quê? Porque você vai precisar primeiro resolver essa questão para depois conseguir fazer esse retorno ao alemão, quando é o caso. É aquilo que eu já percebi em alguns casos aí,
que você precisa ressignificar, reentender a sua relação com o alemão e resolver as questões que estão te bloqueando, que muitas vezes não tem nada, mais nada a ver com o alemão. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Que como resultado da mentoria eu falei, primeiro você vai fazer um tratamento, né? Vai procurar ajuda e ao mesmo tempo, por exemplo, pode estudar com o método que eu estou te passando aqui, que vai funcionar, mas você precisa estar com outro estado emocional para você conseguir fazer isso da forma ideal. Então essa é a minha dica. Sentiu que está pesado demais, que você não está dando conta. Boa. É isso aí. Show de bola. Então acho que a gente tem um programa, né? Temos! Yes! Show de bola! Muito legal. Espero ter ajudado vocês que estão lutando com isso aí. Peraí que eu vou tirar o print da tela. Dá um sorrisão aí, gente. Peraí. Tirar outro aí? Não, deu certo. Eu vou mandar agora aqui. A camiseta da Alemanha. Vou marcar vocês aqui. Então é isso. Agradeço a presença de vocês e até a próxima, galera. Valeu! Tchau! Obrigada, gente. Tchau!